Amém. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos e todas. Amém. Esquisito, né? Eu falando lá e falando aqui, fiquei desconfortável, mas podia ter falado ao vivo, né? Mas achei que ficou legal o vídeo. Aí ficou melhor. Muito bem, senhoras e senhores, irmãos e irmãs. Mais uma vez a palavra de Deus diante de nós e nós diante da palavra de Deus. Hoje eu aqui me posiciono com muito temor e tremor. Tendo dedicado alguns domingos para meditar na palavra de Deus sobre a oração e a experiência da oração, começo hoje uma nova jornada e um novo tema. Começo uma nova série, dessa vez sobre a vida em comunidade. E começo pelo mais difícil de todas as portas que eu poderia usar para entrar nesse tema, a vida em comunidade. Eu tentei fugir, mas o Espírito Santo de Deus, assim eu quero crer, não me permitiu entrar por outra porta senão essa, pela qual vou tentar conduzir vocês comigo nesse caminho. E por isso eu queria convidar você a orar comigo agora e consagrar esse tempo a Deus. Deus nosso Pai, honramos, glorificamos o Teu nome, tributamos ao Senhor todo o louvor, a nossa adoração, rendemos a Ti as nossas vidas, consagramos-nos a Ti. E em nome de Jesus, diante da Tua palavra, clamamos que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, nos encontre e encontre nos nossos corações um solo fértil para que ela produza em nós frutos para o nosso bem e para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala pelo menos 3 coisas a respeito de Deus que são fundamentais para a nossa fé. Nós que somos cristãos, nós cremos essencialmente ou basicamente 3 coisas a respeito de Deus. Primeiro, cremos que Deus é Espírito. É assim que Jesus nos apresenta o seu Pai. Em sua conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. A segunda coisa que a palavra de Deus nos fala a respeito de Deus, da maneira como Deus se revela, é justamente o apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira carta, que nos diz que Deus é amor. Deus é amor. E a terceira coisa que a palavra de Deus nos diz, não num texto específico, num versículo, esta palavra não existe no vocabulário bíblico, trindade, mas a Bíblia Sagrada é o texto no qual Deus se revela como a comunhão perfeita de 3 pessoas que nós identificamos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um Espírito amoroso que se expressa na comunhão perfeita de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma unidade plural. 3 pessoas mais um só Deus. Deus é uma unidade plural. A comunhão perfeita de 3 pessoas. Um espírito de amor. E porque é amor, há necessariamente que ser plural. Porque o amor é relação, é relacional. A respeito de nós seres humanos, a Bíblia Sagrada revela que nós somos criados por esse Espírito amoroso que se manifesta na comunhão perfeita de 3 pessoas, criados à sua imagem e semelhança. Nós somos a imago Dei,
Nós somos imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos também uma unidade plural. O conceito de indivíduo, eu sempre tenho dito isso, indivíduo é um conceito estranho às páginas da Bíblia. Deus não criou uma pessoa, Deus criou a família humana. Deus criou a comunidade humana como uma unidade plural. Isso se reflete no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala da igreja de Jesus Cristo, o avant-première da redenção da família humana, essa primeira expressão da manifestação redentora, salvadora de Deus. O apóstolo Paulo fala da igreja como um corpo, de muitos membros, mas um só corpo, a unidade plural. Somos muitos, somos diversos, mas somos um. O apóstolo Paulo fala também que nós nos ajoelhamos diante de Deus o Pai, e Deus é o nosso Pai, e Ele dá nome a toda a família humana. Então é uma família, é um corpo, é uma unidade plural. Nós somos uma unidade plural, assim como o nosso Deus é um Espírito amoroso, que se manifesta na comunhão perfeita de três pessoas, uma unidade plural. Assim é que os teólogos, especialmente os rabinos, interpretam o mandamento sobre amar ao próximo como a si mesmo. Levítico capítulo 18. Não pratique a vingança, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Não pratique a vingança, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Os rabinos dizem que este ame o teu próximo como a ti mesmo, na verdade significa ame o teu próximo porque o teu próximo é tu mesmo. Não é que o amor que você tem por você é o padrão e a medida do amor que você deve ter por ele. É que em amando a você, você também o está amando, porque ele é você. Assim, Adão se manifesta quando vê Eva pela primeira vez. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é eu. É isso que ele está dizendo. Ela é eu. E por que não pratique vingança, mas ame o teu próximo como a ti mesmo, porque o teu próximo é tu mesmo? A lógica disso é a seguinte: você está cortando uma maçã, e você é destro ou destra, e a sua mão direita, ao cortar a maçã, cortou a mão esquerda. E a mão esquerda diz, maldita, e corta a mão direita num ato de vingança. Mão esquerda, não se vingue da mão direita, porque a mão direita é tu mesmo. Esta é a lógica da Escritura Sagrada a respeito da comunhão humana. O outro não é outro. O outro é eu mesmo. Você não é você, você é um comigo. Você é uma comigo, eu sou um com você. E por isso devemos nos amar. E o ideal de Deus para a nossa vida é a comunhão perfeita dos diferentes, mas que vivem como uma unidade. Não união, não é soma de um mais um, é unidade. Nós nunca conseguimos viver isso. Jamais conseguimos viver isso. Essa é a nossa utopia. Jamais conseguimos nos amar e viver a comunhão que expressa a imagem do Deus, que é uma comunhão perfeita de três pessoas. E para controlar a nossa fúria, e para controlar os nossos egos inflados, que se atrevem na competição, na hostilidade, na violência,
no assassinato, na traição, no uso, no abuso. Para controlar isso, os antigos criaram uma lei, conhecida como a Lei de Talião. Você conhece a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Por trás da Lei de Talião não está o incentivo da vingança, pelo contrário. Está uma regra de contenção da resposta ao mal sofrido. Se você roubou um boi da minha fazenda, eu não posso lá tacar fogo na sua fazenda inteira. Eu vou lá e pego mais um boi. É um por um. É lei de Talião. Não vai exagerar na resposta, porque isso vai destruir todo mundo. Um por um. Nos dias de Jesus, a cultura era helênica, era um mundo grego, influenciado pela filosofia grega e pelo direito romano, que está muito influenciado pela filosofia grega. Hesíodo, o poeta grego, 8 séculos antes de Jesus, disse o seguinte: quem doar alguma coisa para você, doa a ele também. E vá ao encontro de quem vem ao seu encontro. Mas se o sujeito não lhe der nada, não dê nada para ele também. É o famoso cada um com seus problemas. Ou você para mim é problema seu. Platão disse o seguinte: isso aí forma a cultura onde Jesus chega. Platão disse o seguinte: a virtude consiste em fazer o bem aos amigos e fazer o mal aos inimigos. E na República, o Platão vai mais longe, ele diz que a justiça consiste em amar as pessoas justas e odiar os homens maus. Não é esse negócio de cultura de ódio, ó? Antigo. Amar as pessoas justas, amar as pessoas de bem, e odiar os homens maus, as pessoas más. Platão. Na República. Diz, vamos estruturar uma sociedade? Então, para estruturar a sociedade, temos que amar as pessoas boas e odiar as pessoas más. Aí vem Jesus e ousa dizer alguma coisa que nem antes dele e nem depois dele alguém teve coragem e ousadia de dizer. Que foi o quê? Ouviram o que os seus pais disseram a vocês? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês, disse Jesus, amem os seus inimigos. Ah, Jesus, por que o Senhor falou isso? Ame os seus inimigos. Jesus foi muito contundente. Ame os seus inimigos. Vou ler para você. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E o que é ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial? Ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial é amar os bons e os maus. Não é perfeição moral comportamental. É perfeição relacional. É amar os bons e os maus e fazer chover sobre os bons e os maus e fazer com que o sol se levante sobre os bons e os maus e que haja primavera para bons e maus, outono para bons e maus. Isso é o nosso Pai. Um mundo estruturado pela justiça retributiva, dê a cada um o que lhe é de direito. Se é mal, dê o mal. Se é bom, dê o bem.
Se não lhe deu nada, não dê nada em troca. Uma sociedade e um mundo baseado na cultura da proporcionalidade retributiva. O que você me dá, eu também te dou. A gente já é mais malvado, né? Que Deus te dê em dobro. Todo o mal que você me deseja, a gente já... Mas esse mundo de justiça retributiva e de dar a cada um conforme aquilo que cada um merece, não dá conta da nossa sociedade, não dá conta do nosso mundo. Essa postura, esse princípio de organização de relações, que estou chamando de justiça retributiva, não dá conta do nosso mundo. A meritocracia não dá conta do nosso mundo. Quem estudou mais, tem mais chance na vida, certo? Hoje está meio difícil, mas... em tese, quem estudou mais tem mais chance na vida. Por isso que a gente brinca quando alguém está numa situação delicada, a gente fala assim, sua mãe não mandou estudar? Quem mandou não estudar? Aí você pega uma criança e pergunta, e como que é a primeira infância dessa criança que não estuda? Como é a nutrição dessa criança que não estudou? Por que repetiu de ano, repetiu de ano, repetiu de ano, repetiu de ano? Qual é a família dessa criança? Qual é o ambiente familiar dessa criança? Qual o estímulo que essa criança recebeu? Está com fome? Trabalha? O ambiente é de violência ou é de afeto e de amor? Não dá conta, dá a cada um o que merece, não dá conta. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, nós exageramos demais. Não está resolvendo. Inclusive porque a gente não consegue nem ficar dentro da própria lei de Talião, que já é ruim, olho por olho, dente por dente. O maior exemplo disso é que eu cheguei onde eu queria chegar, tudo isso foi introdução. O maior exemplo disso é o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje. O que está acontecendo na faixa de Gaza é inominável. E se a gente vai dar um nome para isso, chama genocídio. E não é nem lei de Talião, porque lei de Talião é 1 por 1. O que está acontecendo lá é que o ato terrorista, também inominável do Hamas, matou 1.200.000 pessoas, entre elas mulheres e crianças. E levou reféns, mulheres, idosos e crianças. Inominável. Terrorismo. Inaceitável. Mas o que o governo de Israel está fazendo? Matou mais de 30 mil. Não é nem olho por olho, dente por dente. É 30 mil por 1.000. E é inconcebível que isso seja feito em nome de Deus. E é inconcebível que pastores e igrejas, e nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que nos disse, ame o seu inimigo para que você seja filho de Deus e filha de Deus, que nós abençoemos um negócio desse. E não demos o nome correto disso. Talvez você diga, você não está lá. Eu falei, não estou. Eu não sei o que eu faria se eu morasse em Tel Aviv, se eu fosse judeu mesmo, de família judaica, frequentando sinagoga. Não sei o que eu faria. Também não sei o que eu faria se eu fosse palestino, morando na faixa de Gaza. Não sei o que eu faria. Mas eu sei o que Jesus mandou que eu fizesse. E eu não tenho que falar aquilo que eu consigo fazer. Eu tenho que falar aquilo que o Evangelho diz que deve ser feito. Mesmo quando aquilo que o Evangelho diz que deve ser feito é contra mim mesmo. Eu me lembro que um dia na IBAB, eu estava fazendo uma palestra sobre cultura de paz. E veio uma pergunta, o que o senhor acha do torturador? Eu respondi, é uma besta. Torturador é uma besta. Porque um sujeito que trata um ser humano como um animal, se torna ele também um animal. Ele se bestializa.
Quando terminou a celebração, veio um homem, se apresentou para mim, é meu amigo há mais de 20 anos e meu amigo mesmo, e disse: muito prazer, eu sou a besta. Sou policial civil aqui na sua cidade. Quero lhe fazer uma pergunta, pastor. Se a sua filha estivesse sequestrada, e eu tivesse aqui na salinha do lado o sequestrador, e tivesse escutado pela escuta telefônica que a polícia tem no sistema dos bandidos, que esse sequestrador aqui que está na salinha do lado, sabe o lugar do cativeiro da sua filha, o senhor me daria 5 minutos com ele na sala? Eu disse: eu entraria com você na sala. Minha filha. Mas continuaria errado, seríamos 2 bestas. E ele disse: não, pastor. Entre a vida da vítima, que seria sua filha, nós teríamos que protegê-la. Às custas de matar e sacrificar outro ser humano. Isso não saiu da minha cabeça nunca mais. Mas eu não tenho que falar aquilo que eu penso, o que eu gostaria de fazer e o que eu conseguiria, quem sabe, fazer. O que Jesus disse é: ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Abençoe aquele que faz mal a você. É isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Quando eu estava no começo do meu ministério na IBAB, algumas pessoas do bem começaram a deixar algumas mensagens muito violentas, agressivas, hostis, na secretária eletrônica da minha casa. Se você é do tempo da secretária eletrônica, você chegava em casa e tinha um numerinho 5 piscando, aí você apertava e ficava ouvindo as 5 mensagens que deixaram na secretária eletrônica. E tinha algumas que eu não conseguia ouvir até o fim, eu já deletava. E aquilo me feriu profundamente, porque eram membros da minha igreja, minhas ovelhas. Naquela época, o meu amigo Israel Pessoa era o ministro de adoração da IBAB. Ele entrou na minha sala uma manhã e disse assim: pastor, minha mãe mandou um recado para você. Eu falei: que recado? Ela mandou você orar em voz alta pelas pessoas que estão atacando você e ferindo você. Eu falei: o que você foi falar para ela? Nada. Ela é sua intercessora. Mandou esse recado. Eu espero, irmã Jaci, que a senhora continue orando por mim, intercedendo por mim. Eu falei: tá bom. Eu vou orar em voz alta por essas pessoas. E comecei a orar em voz alta por elas. E continuo fazendo isso até hoje. Porque gente para nos atacar não falta. Nós não estamos lá em Israel, nós estamos aqui. Nós não temos inimigos terroristas e não temos uma superpotência reduzindo a pó a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, matando os nossos filhos, nossas crianças. Nós não temos isso. Mas nós estamos cindidos, fracionados, machucados, feridos, etc. Eu vejo um monte de gente de bem dando palpite sobre o Hamas e sobre o governo de Israel. Não consegue viver bem com o cunhado. Vai resolver a questão palestina. Não consegue me tratar com respeito no Instagram. Não consegue. E quer dar palpite sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. Tudo bem, eu votei no Lula. E aí me carimbaram de isso, daquilo outro. Falei: então, irmão, se você não consegue me amar como seu irmão, me ame como seu inimigo. Me ame como seu inimigo. Amar é querer o bem do outro, da mesma forma que queremos o nosso bem. Amar é fazer pelo outro aquilo que queremos que seja feito a nós. Amar não é um sentimento. Amar
é um comportamento fruto de uma decisão. Se amar fosse sentimento, não seria mandamento. A gente ama não porque sente, a gente ama porque a gente obedece àquele que nos mandou amar. E Jesus disse para nós: ame o seu inimigo. Talvez você diga: pastor, esse negócio aí funciona, talvez, mal e mal nas relações interpessoais. Entre nações, esse negócio de amar o inimigo não funciona. Aí eu lembro de Hudson Taylor, que evangelizou a China. Sabe que há uma grande população de cristãos na China comunista, que persegue cristãos. Há uma grande população de cristãos. E em 2050, aqui no Brasil dizem que nós evangélicos seremos maioria religiosa em 2034. Na China, os cristãos, estima-se que em 2050 serão uma maioria ou uma grande população inescondível. Na China comunista. Mas Hudson Taylor, quando chegou lá, ele disse assim, o precursor da evangelização da China: eu descobri que há 3 estágios na obra de Deus. Primeiro estágio é impossível, o segundo é difícil, o terceiro está feito. Quando Deus diz faça, você olha e diz assim: é impossível. Mas faça. Aí você vai ver que de impossível passa a ficar difícil. Quando você perceber, está feito. Sabe qual é a coisa que você vai ficar? Não, você não vai ficar porque você terá orado. Antes de orar, você vai ficar agora que eu vou falar, porque você ainda não orou. Pensa numa pessoa ruim. Pensou? Eu tenho umas pessoas ruins que eu queria que Deus levasse logo. Tem uma lista. Mas eu lembro da irmã Mujaci dizendo para mim: Ed, ore em voz alta, abençoe essas pessoas. E eu lembro Jesus dizendo: ame essas pessoas e abençoe essas pessoas. Abençoe os que fazem mal a você. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a orar por elas em voz alta e abençoá-las. Seu coração vai se encher de compaixão por elas. Não é ruim? Você vai perder a raiva delas. Você vai ter misericórdia por elas. E perigas você encontrar com elas e dar um abraço. Aí é demais. Mas é legal que isso vai acontecer depois que você orou. Aí o seu coração já é outro. O seu coração vai ser que nem o de Jesus. Que Ele não apenas mandou a gente amar os inimigos, mas foi o que Ele fez. Ele na cruz, depois de um julgamento injusto, fraudulento, um tribunal corrupto, depois de ter sido negado e traído, sendo crucificado, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não tinha mágoa, ódio, ressentimento, desejo de mal e de vingança no coração de Jesus. Não tinha. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. Já fez aí a sua lista das pessoas por quem você tem que orar em voz alta essa noite? Amanhã na sua caminhada, na sua esteira. Vai lembrando. Eu oro por você que aparece no meu Instagram de vez em quando. Não por todo mundo não, porque... Mas tem uns assim que eu falo: Jesus, tem misericórdia desse. Senhor, cuida desse coração aí tão mal resolvido. Cuida do meu também. E eu não digo isso por minha causa, porque o que eu aprendi é que me atacar é uma prerrogativa do outro, deixar-me ferir é uma prerrogativa minha. Então, quando alguém me ataca, e eu abençoo, e eu oro, e eu coloco diante de Deus, o meu coração é guardado. Existe ataque, mas não há ferida. Demorou. Mas é uma escola. Amar o inimigo. Queremos viver em comunidade? Começa com o cunhado. Começa com o sócio.
o irmão de sangue, que não se fala já há 5 natais. Começa em casa. Agora vai doer, quer ver? Seu ex-marido, filha. Sua ex-esposa. Nesse processinho de divórcio aí que vocês passaram recente. Começa aí. Começa a orar, abençoar. Foi isso que Jesus nos disse. O perdão é o chão da vida em comunidade. Seja a comunidade a igreja, seja a família, seja o seu condomínio. É o perdão. Quem não perdoa, não convive. Ou mata porque deleta e rompe a relação, ou agride e hostiliza o tempo todo, porque um coração ferido que não perdoou, vai ferir e vai querer retaliar e vingar, e não vai ser olho por olho, dente por dente, vai ser um montão de dente e um montão de olho. Perdão, irmão, perdão, irmã. Comecemos amando os inimigos. Esse talvez seja o mandamento mais difícil e a coisa mais inusitada que Jesus falou. Antes dele ninguém disse, depois dele ninguém ousou dizer. Até hoje a gente discute se isso funciona ou não funciona, se é válido, se não é válido, em que situação é válido, em que situação não é válido. Martin Luther King disse que só existe uma força capaz de destruir o inimigo. É o amor que transforma o inimigo em amigo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Só existe uma força capaz de destruir o inimigo. É o amor que transforma o inimigo em amigo. Esse é o nosso caminho. Se não é assim, então vamos para a carnificina e vamos continuar nos debatendo, nos hostilizando, competindo, e cada um por si, Deus por todos, e o diabo que leve o último. Mas se queremos fazer o caminho de Jesus, comecemos por aí. Amar o inimigo. Porque eu vou te dizer uma coisa, amar a Marcena, reconhecer o dom, o ministério. Não, vamos começar amando o inimigo. Essa mesa aqui nos fala sobre isso. Reconciliação. E eu convido você que venha à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. E venha com esse coração. Se quiser trazer a sua listinha, traz a lista. Falou, ó Jesus, eu não queria não, mas é por obediência, viu? Está aqui. O Senhor vai ter um trabalho com o meu coração, mas começa assim, amando o inimigo. E é assim que você se aproxima dessa mesa, honrando essa mesa, porque se você não chegar assim, é uma afronta e é uma blasfêmia contra a mesa de Jesus. É um desrespeito ao corpo de Cristo e ao sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem participa do corpo e do sangue de Jesus sem discernir o corpo, sem discernir o fato de que somos uma só família, de que somos uma só unidade, participa para a sua própria condenação. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Então, meu irmão, minha irmã, venha para essa mesa, traga a sua lista e diga: Senhor, aqui está meu coração. Eu quero ler para você o texto da palavra de Deus que nos traz a esse momento e a esse lugar, palavras de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
para perdão de pecados. Então vamos nos aproximar dessa mesa, participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, para perdão dos nossos pecados. Mas hoje eu quero desafiar você a se aproximar dessa mesa fazendo a oração que Ele, Jesus, nos ensinou. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem peca ou pecou contra nós. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então traga, meu irmão, minha irmã, traga seus pecados e receba perdão. Quem sabe o seu pecado seja a recusa em conceder perdão. Quem sabe o seu pecado seja um coração endurecido, amargurado, ressentido, magoado, desejando vingança. Traga isso e diga: Senhor, perdoa o meu pecado, transforma o meu coração e faz de mim alguém que estende perdão. Que seja um momento de reconciliação para você, para nós como comunidade, em Cristo Jesus. Amém.